Olá, meu nome é Carol e hoje é a segunda parte das leituras que eu fiz em julho. Finalmente eu vou falar das leituras que eu fiz em julho. Essa segunda parte vai ser só de romances de época. Mas antes, já deixa a sua curtida, que isso ajuda muito na divulgação do canal. E se você ainda não for inscrito, já se inscreve e aproveita e ativa o sininho para receber as atualizações dos vídeos novos. Pois é, julho eu li bastante romance de época. Eu nem contei quantos, eu só sei que foram 5 livros físicos e eu tava empolgada mesmo, né? Mas é porque eu queria bastante desopilar, assim, eu queria coisas bem tranquilas de ler, queria romancinhos leves mesmo. Inclusive dá pra ver lá pelo vídeo que eu fiz sobre ansiedade e leituras, que romances leves ajudam bastante a gente a tirar a cabeça, a tirar o foco de coisas ruins e ajudar na ansiedade, né? E como esse tipo de livro eu leio com uma velocidade muito grande, eu leio em geral, às vezes até no mesmo dia, né, dependendo da quantidade de páginas, aí que eu li muita coisa mesmo, né? E vai estar lá na descrição o link de cada livro, para você saber mais um pouco sobre a sinopse. E também, se você quiser comprar um desses livros por esses links, você vai estar ajudando muito o canal. Eu já agradeço se você se comprar algum desses livros e agradeço a quem tem utilizado também esses links para comprar os livros ou qualquer outro produto. Agradeço muito mesmo. Então vamos lá para as minhas leituras. Eu comecei lendo, junto com a Gláucia, do Alegria Literária, uma proposta e nada mais da Mary Belloc, da editora Arqueiro, com tradução da Lívia de Almeida. Aqui vai falar de... Primeiro, é o primeiro livro da série O Clube dos Sobreviventes, que é um grupo de pessoas que são sobreviventes de uma guerra, né? Cada um ficou com um tipo de sequela, e essas pessoas se tornaram amigas porque elas foram para uma mansão de um duque, e esse duque cuidou dessas pessoas, né, depois da guerra, porque o filho dele também foi pra guerra e tal. E aí essas pessoas ficaram muito amigas por causa desse período e começaram a se encontrar periodicamente depois, né? Elas começaram a todo ano se encontrar e tal. E aí, eles mesmos se denominam Clube dos Sobreviventes. E aí, cada livro vai contar a história de cada uma dessas pessoas. Aqui nós vamos falar sobre o Hugo, né? E vai falar sobre a experiência dele com a guerra. E ele, por causa de ter sido um herói de guerra, ele ganhou um título de nobreza. E agora, por causa disso, ele precisa se casar, né? Pra ter um herdeiro, pra passar pra frente, essas coisas todas. E aí nós temos também a Genevieve, que ela é uma viúva, né? Ela sofreu muito no primeiro casamento dela. E agora ela tá sentindo a solidão pesar e ela quer se casar de novo, só que ela quer um casamento com uma pessoa mais tranquila e tal. E eles se conhecem por acaso, e aí eles vão ter lá aquela atração e tal, e eles vão desenvolver ali uma espécie de relação. Esse livro é muito legal porque, assim, a Genevieve já tem uma história prévia de uma relação marital e tal, uma relação mesmo de homem e mulher. E o Hugo, ele é uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar com pessoas. Ele tem experiência de vida com guerra, ele teve dificuldade de relacionamento com muitas pessoas, muitos tipos de relacionamento ele teve dificuldade. Então é engraçado a dificuldade que ele tem de comunicação com a Genevieve, né? Uma coisa assim, meio que ele tá aprendendo a passar por isso. E eu achei muito fofinho por causa disso, sabe? Ele tá meio que... ele fica batendo cabeça, porque o que que ela quer dizer com isso, sabe? Eu não tô entendendo. As mulheres são assim, são assado. O que que elas querem dizer com que é isso que ela tá falando, sabe? Ele não
não sabe lidar com as situações. É muito legal, eu adorei essa leitura. Foi uma leitura muito prazerosa, eu indico pra caramba, todo mundo já me falava muito bem dessa série. Eu já li o segundo livro, já vou partir para o terceiro. O segundo eu falo já agora no mês de agosto. E olha, tem tudo pra ser um sucesso essa leitura das séries todas. Aí eu li o 7º livro da série dos Bridgerton, da Julia Quinn. Esse aqui também é pela editora Arqueiro Minota. Aqui tem a tradução da Cláudia Costa Guimarães. Aqui vai falar da filha mais nova, da letra H, da Hyacinth. Eu chequei a pronúncia, é Hyacinth mesmo, que significa flor jacinto. E aqui, a Hyacinth, ela é uma moça que já acha que vai ficar solteirona e tal. E ela tem um intelecto muito, digamos, alto para os padrões das moças da época, né? Ela é muito inteligente, a velocidade de raciocínio dela é muito alta, então ela tem dificuldade de se relacionar com os rapazes. Tanto que ela tá na 4ª temporada dela e ela tem certeza que não vai se casar. Aí, por um acaso, ela conhece o neto da Lady Danbury, que pra quem acompanha essa série, é uma senhora muito espervitada, sabe? Muito pertinente. Ela é uma figura. E ele também tem a mesma velocidade de raciocínio da Hyacinth. Então, os diálogos deles são muito interessantes de acompanhar, são muito legais de acompanhar. Os diálogos são muito bem feitos. Só que ele é um cara, assim, que não tá nem aí pra relacionamentos. Ele é um libertino e tal. Ele não se liga muito nisso. Daí vão ter questões aí na história que vão fazer eles dois passarem mais tempo juntos, né? E lógico, vai ter o dedo lá da Lady Danbury, como sempre acontece, né? Eu adorei, muito por causa desses diálogos que eles dois têm também. Já virou um dos meus favoritos da série, né? Eu não sei se algum dia eu vou conseguir elencar, porque, nossa, eu já tô ficando, assim, triste porque tá chegando ao fim dessa série. Agora, em agosto, eu li o último, que é o penúltimo, porque o último é o grande epílogo de toda a série, e agora foi o último filho, né? E assim, eu tô lendo um por mês, porque eu sei que vai ser difícil a despedida da série, e, nossa, esse aqui é um dos que eu indico pra caramba. Ela é uma filha, assim, ela é uma personagem muito legal. Aí, eu comecei a série dos Rockesbys. E o primeiro, da Julia Quinn também, nossa, esse mês foi só Julia Quinn. Mais um livro da Arqueiro. Eu vou ter que fazer uma parceria, vou tentar uma parceria com a Arqueiro, porque, meu Deus, tanto os livros de romance de época quanto aquele Romances de Hoje, eu sou fã, né? Então, vamos tentar aí uma parceria. Esse aqui tem tradução da Viviane Diniz, e esse aqui, Uma Dama Fora dos Padrões, é o primeiro da série. E, cara, assim, aqui nós temos os Rockesbys e os Bridgerton. Aqui vai contar a história dos Bridgerton antes do período ali da série dos Bridgerton. São anos antes, né? Antes do Edmund, que é o pai da família ali dos Bridgerton, antes dele se casar com a Violet, né? Que é a mãe ali dos Bridgerton. Então, nós temos aqui, os Rockesby são vizinhos dos Bridgerton, e eles são famílias muito amigas, né? E nesse livro vai se concentrar na Billie Bridgerton, que ela é irmã do Edmund, e no filho mais velho, que é o George. A Billie Bridgerton, ela é muito amiga dos dois irmãos mais novos. Não, dos dois irmãos do meio, do George. Mas ela não bate muito ela meio que bate de frente com o George, né? Na verdade, eles nem chegam a ter muita relação, porque ele é mais velho, ele sempre passou a vida sendo preparado para ser o próximo... Marquês. Marquês. Ele passou a vida sendo preparado para ser o próximo Marquês, então ele é muito sério e tal. E aí, né, eles nunca... Mas assim, um sempre teve muito preconceito contra o outro. E a Billie é aquela típica personagem que é espevitada, sabe? Entende de agricultura, chega a usar calças pra andar na propriedade enquanto ajuda lá o pai. Então, assim, ela é uma dama fora dos padrões,
sabe? E por um evento lá, ela e o George passam muitas horas juntos. E por causa disso, eles começam a conversar. E eles começam a se olhar de um jeito diferente. Tipo assim, ela não é tão assim como eu pensei. E ele, ela não é tão assim como eu pensei. E como eles estão só os dois ali na propriedade, ali eles têm que ficar se encontrando, porque as famílias estão sempre jantando uma nas casas das outras. Então eles começam a conversar mais. E assim, eu gostei bastante desse livro. Comparado com os outros, esse foi o que eu menos gostei. Mas por quê? Porque a Billy, ela é uma personagem incrível, sabe? Ela é muito legal, mas eu acho que ela podia ser mais explorada. E o George, ele é um personagem muito legal também, mas ele ficou meio apagado. E a relação dos dois também ficou meio apagada. Eles podia ter sido mais explorado. Eu sei que os livros têm um padrão de número de páginas. Essa daqui, por exemplo, tem 269, mas podia ter sido mais explorado, sabe? Porque eu não sei se é porque eu tinha grandes expectativas também, mas foram personagens que ficou meio raso. Mas mesmo assim, vale muito a pena a leitura, porque, né, eu vi que teve gente que gostou mais, eu vi que teve gente que gostou menos, então não dá pra saber. Daí o segundo livro é Um Marido de Faz de Conta, que tem tradução da Thaís Paiva. Aqui é o segundo filho, que é o Edward. Ele tinha ido lutar nos Estados Unidos, que tava tendo a guerra... Não era guerra civil. Era uma guerra lá que era... homens da Inglaterra foram lutar contra algumas pessoas que eram contra a invasão não, que eram contra o domínio dos ingleses nos Estados Unidos. Mas eu não lembro o nome da guerra. E aí o Edward foi lutar nessa guerra, que ele era do exército e tal. E aí ele tinha sumido e depois foi encontrado, mas ele foi encontrado desacordado. E durante isso, ele tinha um melhor amigo ali, e esse melhor amigo também sumiu. Esse melhor amigo tem uma irmã, a Cecília, e ela perdeu o pai. Por ter perdido o pai, ela ficou sem nada, né? Perdeu a casa e tudo. E ela ficou desesperada, porque ela não tinha pra onde ir. Ela ia ficar na casa de uma tia, né? Aquelas tias super distantes, ou então ela ia ter que se casar com um primo que é bem vigarista. E assim, ela deu a doida nela, o dinheiro que ela tinha, ela pegou e se mandou para os Estados Unidos atrás do irmão, porque se o irmão fosse encontrado, ela ia ter de volta a propriedade, né, para ela morar, porque, né, aí era o filho, pai dela e tal, porque sempre as coisas ficam pros homens. Chegando lá, ela procurou pelo Thomas, que é o irmão dela, não encontrou, e aí ela viu que o melhor amigo dele tava lá desacordado, precisando de cuidados. Só que para ela poder entrar no hospital, ela não poderia entrar no hospital porque ela não era parente dele. Aí ela mentiu que ela era esposa. E aí ele desacordado lá, tudo bem, eles aceitaram e tal. Aí um belo dia o Edward acorda. Só que o Edward tava sem memória dos últimos 3 meses. Aí ele fica, meu Deus, eu casei? Como assim eu casei? Aí toda a trama se desenrola. Apesar de ser uma relação começada com uma mentira, se você parar bem, nossa, nós começamos uma relação à base de uma mentira, é uma história muito legal, sabe? Porque ela fica querendo contar a verdade, só que ela tem motivos pra até então não ter contado a verdade, motivos bem contundentes, inclusive, e ela fica lá desesperada e tal, e ele fica naquela, tentando se lembrar das coisas, porque ele tá no exército, ele saiu em missão, ele não consegue lembrar, ele fica agoniado porque ele não consegue lembrar e tal. E é muito legal essa história. Eu gostei pra caramba dela, melhor do que a primeira, e os personagens são muito cativantes. A Cecília é uma personagem muito queridinha. Vale muito a pena esse livro. Aí o terceiro é Um Cavalheiro a Bordo, que tem tradução também da Thaís Paiva. Aqui é o terceiro filho, o Andrew, e ele é o filho assim mais
descontraído, mais brincalhão da família, né? Ele tava na marinha, daí ele saiu da marinha e ele virou um corsário. Corsário, pra quem não sabe, é um pirata, né? Que era como se chamava antigamente. Aí, um belo dia, tá lá, nós temos também uma Bridgerton aqui, é a Poppy. Só que ela é prima de uma outra cidade lá da Billie Bridgerton. E aí um dia ela tá andando lá pela praia e tal, ela conseguiu se desvencilhar lá da acompanhante dela, daí ela descobriu uma caverna e dentro dessa caverna tinha umas caixas e tal, daí ela foi verificar que caixas eram essa e aí tinha uns caras lá. E quando ela foi ver, esses caras sequestraram ela porque aquilo era contrabando e eles levaram ela num navio. E o capitão desse navio era o Andrew. E ela foi sequestrada. E aí é uma confusão do caramba, porque tem uma justificativa por que ela foi sequestrada, por que ela não pode simplesmente voltar lá pra praia, né, pra ir embora. E lógico, é uma relação que vai começar com uma mentira e com um sequestro, se você for parar pra pensar, meu Deus, uma relação começando com um sequestro, nossa senhora! No início você acha que vai ser uma história meio parada, porque vai rolar uma viagem aí de navio até Portugal, mas tem diálogos que dão o tom da história, assim. E isso é bem bacana, porque são diálogos bem interessantes e tem bastante aventura nesse livro, né? Ao contrário dos outros livros, esse aqui tem bastante aventura, tem um suspense aí, um momento de suspense que você fica meio que com o coração na mão. E é legal porque o Andrew, ele é um personagem bem divertido, a Poppy também é uma personagem bem divertida. E eu fiquei na dúvida, né? Mas por causa desse suspense aí no final, eu acho que eu gostei mais desse livro aqui, desses três, sabe? Eu li o quarto livro agora em agosto, mas depois eu falo mais sobre ele. Aí vamos para os e-books. Eu li os 2 últimos livros da série Castles Ever After, que eu tinha lido o primeiro livro mês passado. Mês passado não, eu tinha lido o primeiro livro em junho, aí eu li os 2 últimos livros agora. E tem tradução de A.C. Reis e é pela editora Gutenberg. O segundo livro, na verdade, foi o Romance com o Duque. E aqui nós temos a mocinha, que eu não vou lembrar o nome agora, e ela perdeu o pai era um escritor de muito sucesso, né? O principal livro dele fez muito sucesso, ele recebia cartas de todo o país, né? De muitos fãs, e aí ele não deixou nada pra ela, né? Ela ficou ao Deus dará. Só que uma pessoa, eu não lembro se foi um tio, deixou um castelo pra ela, deixou de herança, ou um amigo do pai, alguém assim, deixou de herança um castelo pra ela. O dinheiro que ela tinha, ela pagou um coche pra se mandar pra esse castelo. Chegando lá, ela dá de cara com um cara. Esse cara é um duque e alega que é o dono do castelo. Aí, nenhum dos dois arreda o pé, porque eles ficam, não, eu sou o dono do castelo, ela, não, eu sou a dona desse castelo. Aí eles ficam naquele impasse, né, porque vamos decidir quem é o verdadeiro dono do castelo. O cara, ele perdeu parte da visão e tal, então o castelo é sempre meio escuro e tal. Então, assim, é uma situação meio estranha, mas é legal porque ela vai vencendo a desconfiança dele, porque ele é super desconfiado por causa de muitas coisas que aconteceram na vida dele. Ela é uma pessoa, assim, que vê a vida de uma maneira realista, mas não de uma maneira pessimista, né? Ela é realista, mas que tende a encarar a vida de frente, né? Ela entende a encarar as coisas de frente, ela sempre foi muito pragmática, muito prática. Vamos resolver as coisas que a gente tem pra resolver e tal. Já o cara não, já o Duque não. Ele é muito pessimista, não, é assim, assado, ele tende a negar tudo, a deixar as coisas de lado, tipo, ele tende a deixar os problemas pra lá porque eu não quero lidar com eles. E é assim. Daí a relação deles vai se construir com base nisso. E é muito legal esse livro porque ele tem umas reviravoltas que você não espera. E tem os fãs do pai, e tem os fãs dos romances do pai, porque eles têm uma espécie de... Sabe aquele fã de Harry Potter? É mais ou menos o que acontece.
são os fãs da saga lá, porque é uma série de livros, eles se vestem igual os personagens da série, sabe? E aí eles têm grupos que se encontram vestidos como os personagens, daí eles vão lá e se encontram com a mocinha, porque agora ela é a representante lá do pai dela e tal. É bem divertido, eu gostei bastante desse romance. Aí o terceiro é a noiva do capitão, e esse aqui, a mocinha, ela é uma pessoa extremamente tímida e ela tá apavorada porque ela vai começar a temporada dela, né? E ela só de pensar em enfrentar um baile, nossa, ela já tá passando mal. Aí ela tem a ideia de inventar um noivo que ela conheceu num dia numa praia e ele foi pra guerra. Aí ela começa a criar uma correspondência fantasiosa e dá um nome pra ele. E ela cria esse nome e envia as cartas pro exército, como se ele existisse mesmo. Só que, aí depois de um tempo, ela mata esse cara, né? Porque pra justificar que ele nunca apareceu. E as pessoas acreditam, né? Tipo, passam anos perguntando por ele e tal, e ela mostra, dizendo que não, ele tá bem, ele tá mal, só que ele morreu e todo mundo acredita no luto dela. Aí, um belo dia, ela recebe de herança um castelo na Escócia. Nossa, esse povo recebendo herança, castelo, né? De herança, eu queria. Mas enfim, aí ela se muda pra Escócia. Um belo dia, aparece um homem com o mesmo nome desse capitão que ela inventou. E ele recebia as cartas. Parou aí. Só isso já é o suficiente pra saber. Ele recebia as cartas dela. Pronto, acabou. É bem legal esse romance, porque o plot, o enredo já era divertido o suficiente, dá muito pano pra manga. Aí vem o Quarteto Smith, que é da Julia Quinn, pela editora Arqueiro, que, cara, que coisa legal de se ler. Pra quem acompanha a série Os Bridgerton, sabe que o Quarteto Smith é um quarteto de música que toca muito mal. Nossa senhora, toca mal pra caramba. Só que é um evento que acontece todos os anos e as pessoas vão ou por pena ou porque, assim, a sociedade sabe que eles tocam mal, mas a sociedade vai, porque é um evento da sociedade. Enfim, mas as pessoas usam chumaços de algodão, quem senta na frente, mas todo mundo tenta sentar atrás. É muito divertido. Só que o legal é que quando você lê esses livros, você descobre que as próprias mocinhas, porque é um quarteto só de mulheres, primeiro, a família Smith é uma família imensa, feita por muitas primas, né? Tem vários primos, mas a maioria é mulher, muitas primas. Então, o que acontece? Vai chegando a idade, né? Elas sempre tocam algum instrumento, vai chegando a idade e elas vão compondo o quarteto. E pra sair desse quarteto, você tem que casar. E elas sabem que tocam mal. E elas morrem de vergonha, mas elas são obrigadas pelas mães dela. E é muito divertido. Eu adorei essa leitura. Os livros são muito legais. Daí tem o primeiro, que é o Simplesmente o Paraíso, com tradução da Ana Rodrigues, que vai contar... Porque assim, aqui vai contar um período, né, com quatro moças, um período específico. Aí a Honória, ela é a mais velha ali no momento. E assim, o irmão da Honória, ele participou de um duelo e ele feriu gravemente a outra pessoa participante. O pai desse rapaz ferido, ele jurou de morte o irmão da Honória. O irmão da Honória fugiu. Só que antes de fugir, ele pediu pro melhor amigo dele cuidar da Honória. E aí, na intenção de cuidar dela, ele começa a afastar todos os pretendentes, né? E, cara, muito divertido porque ela não tem noção. Ela fica, cara, por que todo cara que eu me interesso desaparece? Mas aí eles começam a criar uma relação ali, um sente atração pelo outro e tal. E é muito bacana, porque esse é o livro mais divertido, porque todos esses livros, eles vão mostrando os ensaios, as apresentações do quarteto, as outras personagens doidas pra casar, pra sair do quarteto. É bem legal. Esse, pra mim, foi o mais divertido. Aí o segundo é Uma Noite Como Esta,
também com tradução da Ana Rodrigues. E aqui, o irmão da Honória, eu acho que é Daniel, ele tá de volta. O rapaz que duelou com ele fez um acordo ali com o pai dele para que o pai dele parasse de perseguir o Daniel, sabe? Ele aparece lá qual é o acordo e tal, e o Daniel consegue voltar. Aí no dia que ele volta, ele conhece a mocinha, né? Ele dá de cara com a mocinha. A mocinha, ela não é da nobreza, ela tá ali por um acaso, ela é a governanta da família dele. Ela tá ali por um acaso durante a apresentação, né? Ela participa da apresentação da família Smith, mas ela não é da família. Ela, por um acaso, por causa de um acontecimento ali, ela participou, mas ele dá de cara com ela, fica extremamente atraído por ela. E assim, ele puxa papo com ela, ele é um cara muito daquele tipo todo sedutor e tal. Aí eles ficam conversando, ela fica apavorada, né? Porque vão me pegar aqui, vai ser um escândalo e tarará, e eu não quero ser descoberta, ela tem um segredo e ela não quer chamar a atenção. E é muito legal porque toda hora ele fica atrás dela, criando situações pra dar de cara com ela, e ela, por causa desse segredo, ela não quer chamar a atenção de jeito nenhum. E por causa desse segredo, cada vez mais vai chamando a atenção. E ele não sabe disso. O mocinho não sabe que ela não pode chamar a atenção de jeito nenhum. E, claro, a criadagem comenta, né, que ela tá de caso com o patrão. E é muito legal também esse livro, porque os outros personagens vão participando e tal. Eu gosto quando essas séries, os personagens participam entre os livros, né? Isso é muito bacana. Aí o terceiro livro é A Soma de Todos os Beijos, com a tradução da Maria Clara de Biasi e também da Ana Rodrigues. Esse aqui vai ter de mocinho o rapaz ferido no duelo, né? Que ele ficou gravemente ferido, ele teve um ferimento muito grave na perna. E aí, ele é o mocinho e ele é um cara que ele é um cara extremamente inteligente, só que ele é daqueles que tem a inteligência matemática, sabe? Ele vê o mundo com uma lógica matemática. Então ele tem alguma dificuldade de ver o mundo de uma forma subjetiva. Então, por causa disso, ele também vai ter dificuldades com emoções. E aí, a mocinha, ela é uma pessoa extremamente emotiva, super impulsiva, né? E ela é daquelas desbocadas e tal. E ela culpa ele pelo primo dela, porque ela é prima do Daniel, né? O rapaz que fugiu, ela culpa ele pela fuga do Daniel. E aí, eles ficam se batendo de frente. Lógico, aquela coisa de gato e rato e tal. E aí, por causa de uns acontecimentos lá, ela fica tendo que cuidar dele durante um evento, né? Ela fica tendo que pagiar ele, não deixar ele sozinho, porque ele é um cara recluso e tal, pra não deixar ele sozinho na festa. E aí eles começam a conversar. É muito legal eu acho que esse é o segundo livro que eu mais gostei, né? Porque eles começam a enfrentar as suas dificuldades, né? Ela com a sua impulsividade, ele com as suas dificuldades de lidar com as emoções. É bem bacana. O personagem, tanto masculino quanto feminino, tem camadas. Eu gosto de personagens tridimensionais e esse tá bem legal. Aí o terceiro é Os Mistérios de Sir Richard, com tradução da Simone Reisner. E esse aqui é o da... A mocinha é a única que toca bem no quarteto. E ela fica querendo disfarçar que ela toca bem. É muito engraçado. E ela tá desesperada pra casar também. Só que ela é aquele tipo de pessoa que não quer chamar atenção. E visualmente, ela não chama atenção. E ela tá bem com isso, porque ela sabe que não chama atenção, ela tem um visual assim, meio que as pessoas dizem que é apagado. Ela é bem loira e tal, tem os cílios bem clarinhos, então as pessoas dizem que ela é apagada. E aí, o mocinho, ele precisa casar desesperadamente, assim, tipo, em um mês ele precisa estar casado. Por causa de, até então, é um segredo, nem a gente sabe. E aí ele cria ele dá de cara com ela não é a pessoa por quem ele procura, mas ele sente atração por ela. E aí ele força esse casamento, ele cria um escândalo e força esse casamento. Cara, assim,
um casamento com base numa mentira. Ela entende que ele fez isso, mas ela fica pé da vida com ele. É uma construção interessante, mas foi o livro que eu menos gostei. É legal como a mocinha se posta, porque ela, desde o início, ela questiona os motivos dele, ela sempre fica, desde que ele mostrou se sentir atraído por ela, ele realmente ficou atraído por ela, mas desde que ele começou a cortejar ela de uma forma intensa, querendo correr com o cortejo, ela ficou desconfiada. Então ela era uma pessoa extremamente inteligente, mas ela deixou porque ela tava naquela, vou ficar solteirona, vou deixar ele me cortejar. Então assim, a mocinha vale o livro. O mocinho é que é meio... Eu gostei muito de a série. A série vale muito a pena. Então é uma série que eu indico pra caramba. Nossa, vale a pena demais. Aí eu li o primeiro livro da série Damas de Aço, da autora independente Karina Hyde, que é o Lady Audácia. E, cara, é muito legal porque... esse é um romance de época que se passa, eu não lembro de ter, eu não pesquisei, na verdade, que se passa num território alemão, porque naquela época, se eu não me engano, ainda não existia o país Alemanha. Já tinha cidades, Hannover, Stuttgart, essas coisas assim. Mas é muito legal porque você aprende muita coisa, muitas palavras em alemão, muitas cidades você conhece em alemão, sabe? É muito bacana. Inclusive, eu tô lendo o terceiro livro da série, como são sobre 3 irmãs, né? Cada livro é de uma irmã, eu já tô assim, podia ter mais, sabe? Porque são livros muito legais. Então, o primeiro livro vai falar de uma irmã, é uma irmã que tem uma saúde mais frágil, e o mocinho é um duque que foi ferido na guerra, só que o ferimento dele foi num local assim, meio... como é que eu vou dizer? Um local meio delicado para o homem, sabe? E toda a sociedade sabe disso. Então todo mundo é cochiche, ele... por causa disso, por causa da vergonha, ele não frequenta mais a sociedade. Mas a mãe dele tá desesperada, né? A duquesa viúva, porque ela quer que ele tenha filhos. Nada diz que ele não pode ter filhos. Os médicos dizem que ele pode ter filhos, então ela tá desesperada para que ele case e tenha filhos. Aí ela faz um baile e convida todas as moças solteiras ali da cidade. E essa mocinha, ela é filha de um industrial do aço. Ela é convidada também, ela e as irmãs dela. E ela é uma mocinha que você vê que ela tem a saúde frágil. E aí ele, pra pentelhar a mãe, acaba chamando ela pra dançar, achando que vai deixar a mocinha a ponto de desmaiar. Porque ele é um cara muito bonito, tem um porte chamativo e tal. E por ser duque, todas as moças, né, ficam, assim, super impressionadas, sabe? Porque o cara é duque, aquela coisa toda. Só que a mocinha, ela é uma mocinha, assim, daquelas que são impertinentes, sabe? Ela não quer saber se ele é duque, ela fala o que pensa e tal. E isso chama a atenção dele, porque normalmente as pessoas não falam assim com ele. Então, é muito bacana, porque isso chama a atenção dele, ele começa a se sentir atraído por ela, e a partir daí ele começa a criar situações para se encontrar com ela, né? Ele começa a ficar realmente atraído por ela, ele começa a pensar nela o tempo todo. E é muito bacana porque essa coisa de ter os aspectos da cultura alemã é muito legal, eu tô gostando bastante. Eu li logo em seguida o outro, só que eu terminei em agosto, e vale muito a pena, tá no Kindle Unlimited. Aí eu li o spin-off de Paixões Improváveis, que é da escritora independente Sara Fidelis, também no Kindle Unlimited, que é Um Bárbaro de Joelho. Esse aqui é uma história mais curtinha e vai falar do irmão do mocinho do livro O Highlander e alguma coisa, eu não lembro agora, mas ele é um mocinho nascido na Escócia, e ele é totalmente sou escocês, detesta os ingleses, ele só gosta dos ingleses que são sócios dele numa destilaria, eu acho. É alguma coisa que faz uísque. E aí ele só
gosta deles, mas não porque eles são sócios, mas porque... Por isso que eles se tornaram sócios, porque ele só gosta deles. E aí, ele ajuda uma moça, a mocinha é uma moça que ele ajuda a se livrar das garras da mãe, num dia lá que a mãe dela tava atacada. E aí, por um motivo lá, um segredo, a mocinha começa a stalkear ele, a perseguir ele, ficar de um jeito meio estranho, tentando descobrir segredos dele e tal. Por ser uma história curta, eu acho que ficou raso, sabe? Podia ter sido mais desenvolvido. Mas mesmo assim, é uma história bacana. Mas eu acho que podia ter botado mais elementos da cultura escocesa, porque como ele é um cara muito orgulhoso da cultura dele, eu acho que ficaria mais legal. Mas mesmo assim, é uma história pra você passar o tempo, é bem bacana, é bem levinha. Então vale bastante a pena. Aliás, a série toda vale a pena, porque eu gostei bastante dessa série Paixões Improváveis. Eu gosto muito dessa escritora Sarah Fidelis. Ela tem uns livros excelentes, tanto de romances de época quanto de romance contemporâneo. Aí eu li 2 livros da série Highlands, da Suzanne Enoch, com tradução de A.C. Reis pela editora Gutenberg. E aí o primeiro livro é O Herói nas Highlands. E aí nós temos um mocinho que foi pra guerra, muito novo, e aí um parente muito distante dele morre, e como esse parente não tem nenhum descendente, as coisas ficam tudo pra ele vira um duque. E só tem ele e a irmã dele, que ele passou muitos anos mandando dinheiro pra ela, só que eles não conviviam juntos porque ele ficou muito tempo na guerra. E aí ele tem que, né, assumir as coisas desse ducado. E aí uma dessas coisas é um castelo na Escócia. Não sei se você sabe, mas escoceses não gostam de ingleses. E aí ele vai lá pra Escócia e chega lá... quem toma conta do castelo é uma moça. Só que ele não sabia, porque quem tomava conta era o irmão dessa moça, só que ele morreu e ninguém avisou. E essa moça tá lá, ela vai fazer de tudo pro novo duque ir embora. E vai ser uma confusão, porque ele quer tomar pé do que tá acontecendo e ela vai ficar inventando coisa, vai usar até uma maldição que as pessoas ali da região acreditam ser verdadeiras, e ela vai querer que o duque acredite também pra ver se ele se manda. E é bem legal porque é uma coisa meio... é aquele clichê meio de gato e rato, sabe? Eles vão ficar brigando, mas vai ter aquela atração. É bem bacana, mas eu gosto mais do segundo livro. Só que pro segundo livro, ele, na verdade, dá pra ler os dois. Eu li o segundo livro primeiro, mas eu gosto... O primeiro também é legal, mas o segundo livro eu gostei mais, que é O Amor nas Highlands, que vai ter a história da irmã desse duque, e ela vai pra Escócia sem avisar o duque. Ela quer fazer uma surpresa, porque ela e o duque não tem muita relação, porque quando ele foi pra guerra, ela era muito jovem, né? Então ele só ficou mandando dinheiro pra ela. E ela assumiu a casa do ducado em Londres. E ele não queria assumir a casa, então ele deixou a casa pra ela. Só que ela se sente muito sozinha, então ela se mandou pro castelo. Mas o duque, ele tem uns vizinhos ali que não gostam dele. E aí, por causa disso, uns garotos sequestram a irmã dele. Só que o irmão mais velho desses garotos fica revoltadíssimo porque ele não sabia disso. Quando ele descobre, ele fica, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Porque eu não posso devolver ela, porque senão os irmãos dele mais novos vão ser enforcados. Eu não posso entregar ela pro chefe do clã, porque ele vai matar ela. Ele não sabe o que fazer. Então ele mantém ela em casa. Lógico, não amarrada nem nada, ele mantém ela lá. E aí fica aquela coisa, né? Porque eles ficam brigando, né? Porque ela tá confinada. E aí fica aquela relação de gato e rato. Só que, assim, ela vê que ele tem honra e tal, aquela coisa toda, e vai crescendo uma relação. E é bem bacana esse livro. Eu gostei bastante e é mais legal que o primeiro. E eu gosto dessas coisas de clã, de Escócia e tal, então vale a pena. Aí eu li O Desafio do Amor Verdadeiro. Eu não sabia que ele era o segundo livro de uma série chamada Querida Conselheira Amorosa, que é da Laura Lee Gurk. E esse livro tem tradução da Silvia Maria e é pela editora Arlequim. Tanto que depois eu fui atrás do primeiro livro, né? E é bem legal também.
que eu li agora em agosto. E aí, esse livro, ele vai falar de uma mocinha que é a irmã mais nova da mocinha do primeiro livro. Elas têm um jornal, né? A família tem um jornal. E a mocinha do primeiro livro viajou de lua de mel e deixou o jornal e a coluna que ela assina, que dá conselhos amorosos, para a irmã dela mais nova cuidar. Só que a mocinha não sabe dar conselhos amorosos. Aí ela fica, meu Deus, o que é que eu vou fazer, né? Vou dar conselho amoroso pra quem? Se quem precisa de conselho amoroso sou eu. Aí um certo dia ela tá lá num café, uma casa de chá, na verdade, e aí ela escuta dois homens conversando, um dando conselho pro outro, de como terminar uma relação com uma dama. E aí ela fica indignada, né, pelo conselho que ele dá um cara dá pro outro. E aí ela resolve escrever no jornal uma carta meio que avisando essa dama de como o cara vai terminar com ela. E aí dá uma baita confusão, porque porque essa dama acredita que é com ela, e aí, nossa, dá uma confusão mesmo. E a mocinha, ela é uma pessoa tímida, que é daquelas mocinhas que não chamam atenção na sociedade, sabe? Não é aquela bela do baile. E o mocinho, ele é aquele cara que não quer saber de nada que ele é um lorde, ele não quer saber de nada eu acho que ele é um marquês, ele não quer saber de nada com o marquesado dele, ele só quer ser, sabe? Só quer cuidar de libertinagem, não quer nem frequentar a sociedade. Então, eles fazem um acordo, ele ajuda ela ajuda ele, porque ele precisa de ajuda também pra uma questão lá. E aí é bem bacana, porque eles vão trabalhar as questões internas dele, porque ele vai ajudar ela com a timidez dela, como é que ela vai fazer pra lidar com as questões que ela precisa pra se relacionar com os homens e tal, como se ele os conselhos que ele dá pras pessoas, ele vai começar a dar conselhos pra ela. E ela vai ajudar ele como se ele estivesse cortejando ela pra amansar a fera que é a tia-avó dele. Enfim, é bem bacana, eu gostei bastante da escrita dessa autora e gostei do outro livro que eu li dela também. Aliás, eu li o terceiro livro dessa série, eu não sei nem quantos livros tem nessa série. Aí, pra fechar o mês, eu li um livro, finalmente eu li um livro único, né, que foi As Lições da Dama Escarlate, da Emma Wilds, com tradução de A.J. Ventura, pela editora Cherish Books. E aqui é um livro bem engraçado, porque assim, vai falar de um livro que foi escrito por uma cortesã, que tem o nome de As Lições da Dama Escarlate. Então esses tipos de livro eram proibidos, eram aqueles livros considerados... como é que eu vou dizer? Bota proibido nisso, né? Eram aqueles livros, meu Deus do céu, uma dama nunca pode encostar nele. E aí ele cai nas mãos de uma jovem recém-casada, que é aquela jovem super pura, que é todo sonho, que é o sonho de todo homem, né? Que é aquela moça que não pensa em nada impuro. É uma jovem exemplar, né? É uma moça exemplar pro casamento. Só que ela acha o casamento dela muito frio e tal. O esposo dela só vai lá, atravessa o quarto, vai no quarto dela, cumpre as obrigações de esposo e volta pro quarto dele e pronto. E ela tá infeliz com isso. Daí ela tem acesso a esse livro que começa a se tornar uma mulher fogosa na cama. O esposo não acha isso ruim. Só que aí ele começa a ficar desconfiado. Ele tem alguma coisa errada com isso. E aí começa a se criar, aí rola a confusão. É bem legal esse livro, eu gostei pra caramba. Eu sempre gosto dessas coisas de livros que falam de livros que dão confusão. Eu indico pra caramba. Bom, que me conte aí como foram suas leituras, tá? Eu vou adorar saber. Vamos conversar lá nos comentários. Obrigada pela sua companhia. Um grande beijo e até a próxima.